No mês em que finda o mandato, tanto da mesa da Assembleia Magna quanto da direção-geral da Associação Acadêmica de Coimbra, tenho hoje como convidada Carolina Rama, estudante licenciada em Direito e presidente da mesa da Assembleia Magna. Carolina, muito boa noite, agradeço desde já teres aceitado o nosso convite e a tua disponibilidade. Acho que não há maneira melhor de iniciar essa entrevista do que com a clássica pergunta do balanço do mandato. Gostaria de ouvir de ti pontos positivos e negativos que gostaria de destacar. Boa noite outra vez. Em primeiro lugar, mais uma vez é um gosto estar convosco e com qualquer órgão de comunicação da casa. Posso começar já por ser completamente sincera. Considero que foi um mandato complicado, com questões bastante batidas e que se alastraram ao longo do mesmo. Tanto que teve pontos positivos como pontos negativos. Eu acho que um dos pontos positivos foi porque finalmente conseguimos ter uma Magna com a maior adesão possível de já há 3, 4 anos atrás, 636 estudantes. Fico muito feliz por este recorde desde 2019 ter sido quebrado pelo mandato do meu colega e amigo João Bento. Também acho que conseguimos finalmente um ponto que já vinha do mandato do Gonçalo Pardal, que tinha a ver com a entrada no CNJ por parte da Associação Académica de Coimbra. Também o conseguimos concluir na última Magna, também acho que é bastante positivo. Acho que todas as comissões eleitorais também foram levadas a cabo da melhor forma possível, e também acho que as condições da Magna, face aos pontos que tínhamos e que eram, e agora toco num ponto negativo, que era o facto de a ordem de trabalho ser bastante extensa, mas isso também não advém só das competências da mesa da Assembleia Magna, como vocês também sabem. A própria Direção-Geral é que convocou todas as Magnas que realizámos, porque não houve nenhuma de ponto único de, por exemplo, regulamentos ou atos que faziam parte única e exclusivamente da competência da mesa da Assembleia Magna. Por isso também, muitas vezes acho que as pessoas não compreendem, os próprios estudantes não compreendem a burocracia que é necessária para realizar uma Assembleia Magna, e nesse sentido acabavam por, como tínhamos muito tempo para preparar cada uma das Magnas e como havia muita urgência em alguns regulamentos que eram precisos aprovar, acabava por uma ordem de trabalho ser muito extensa, porque não saberíamos quando é que poderia existir outra Magna com as disponibilidades compatibilizadas, tanto Direção-Geral como Mesa da Assembleia Magna, e com todas as responsabilidades que ambos os órgãos tinham. Em termos de pontos negativos, lembro-me que um dos pilares fundamentais era a descentralização da Assembleia Magna. Hoje posso dizer que, em primeiro lugar, não considero, como sempre disse, que ser candidato e ser presidente são coisas bastante diferentes, e ao estar no terreno sinto que não é uma medida que seja execuível, no sentido de, em primeiro lugar, não há assim tantos auditórios ao abrigo da nossa universidade que tenham capacidade para albergar pelo menos o número de associados mínimos que um quórum de Magna exige. Em segundo lugar, também logístico, e há muitas restrições horárias nos auditórios que são possíveis alocar uma Assembleia Magna, e por isso não considerei que seria viável seguir esses constrangimentos. Por isso é que optei sempre que fosse na auditório da reitoria. Fico feliz também por termos implementado a questão dos transportes, apesar de ter sido numa única Magna, porque também temos a questão de, a maior parte das vezes sim, o autocarro da AC está alocado às secções desportivas, e também como as mesmas não têm grandes possibilidades de se alocar a outros meios de transporte, também não quisemos vedar, e os estudantes também não aderiram a essa ideia, ou seja, não senti que a ideia dos transportes foi uma ideia assim que fizesse com que a adesão às Magnas fosse melhorada, porque não tivemos qualquer inscrição quando a implementámos. E pronto, eu acho que isto são, a nível de pontos negativos, pontos positivos, acho que foram assim os primordiais. Mesmo assim, considero que foi um bom mandato, mas sim, acho que foi um mandato complicado, com várias questões que nunca tinham sido levantadas. Uma Magna pela primeira vez convocada por associados efetivos e não pela DG ou pela mesa da Assembleia Magna. Houve aqui várias questões bastante inovadoras, mas que o facto de também nunca terem sido levantadas para o próprio registro da Assembleia Magna, e como resolver o facto como a mesa deveria atuar, teve que ser também inovadora, e também nos tivemos que, no fundo, ajustar a essas questões.
Você citou na tua resposta questões que se alastraram ao longo de todo o mandato e citou especificamente o CNPJ, mas eu também gostaria de falar um pouco do ponto da Guerra da Palestina, que também se alastrou durante todo o teu mandato e foi resolvido apenas agora na última sessão. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre o que levou a se alastrar por tanto tempo e agora que acabou, o que terias feito diferente para evitar toda essa... Eu acho que começou logo mal no início, porque a questão sobre a discussão da guerra na Palestina era uma questão urgente e eu lamento muito isto de ter alastrado o mandato um ano inteiro, mas também acho que não dependia só de mim, porque antes da aprovação dos novos estatutos, a mesa da Assembleia Magna não tinha competência para ela mesma convocar uma Assembleia Magna, era da competência, só tínhamos competência naqueles casos específicos que não era para moções políticas. Estávamos muito restritos e depois o problema foi que a entrega do pedido de convocatória por parte dos associados efetivos foi entregue num período transitório, ou seja, eu ainda não tinha tomado posse, mas o meu colega Gonçalo Pardal também ainda não tinha destomado, ou seja, já não sei, penso que foi logo a seguir às eleições, esse pedido foi. Como nunca tinha sido feito, e tal como eu disse, era um processo que estava definido estatutariamente, mas a nível prático não estava de forma execuível. Pronto, houve vários intervenientes, nomeadamente o presidente do Conselho Fiscal da altura, que já não é o mesmo de agora, que tentaram levar avante e tentaram sempre realizar todas as diligências para que o processo andasse para a frente, mas era muito burocrático, nomeadamente tinha que se verificar as assinaturas todas, tinha que se verificar se o número de assinaturas estava validado, havia também questões a nível de secretaria que nunca tinham sido feitas, ou seja, tudo isso complicou esse primeiro processo. E depois, com os próprios proponentes, houve a questão da parte dos mesmos, havia a questão de ser o Gonçalo a convocar e ser eu a realizar. E o Conselho Fiscal não era viável e depois, como nós tomámos posse no dia 12 de dezembro, se não me engano, existiam logo posteriormente as férias de Natal e não era viável fazer uma Assembleia Magna, nem está estatutariamente previsto no período de férias curriculares. Isso começou logo aí o atraso, porque foi em dezembro, começava logo em janeiro. Que penso que foi quando, não sei se nós convocámos a primeira Magna em janeiro, fevereiro, foi quando foi possível convocámos logo. Depois, é uma moção política de cariz internacional, é uma posição da Associação Académica a nível internacional, mesmo a nível estatutário, havia ali muitas coisas que a própria Direção-Geral, que era quem se tinha que pronunciar, tinha que avaliar e tinha que ver se era possível ou não. Os próprios ideais com que partiu a moção pelos proponentes, pelos associados efetivos, eram bastante diferentes dos ideais da Associação Académica. E então, acho que a fase e os trâmites e tudo levou também as próprias conversações entre a Associação, entre a DG e entre os proponentes e todas as pessoas que tinham colocado aquela moção a ser discutida em primeiro lugar, eram bastante diferentes e acho que foi bastante complicado chegarmos aqui a um entendimento final. E depois, também houve sempre, ao longo do tempo, para que a casa andasse, era necessário aprovar regulamentos que, no fundo, é uma burocracia, mas que, sem essa burocracia aprovada, não se consegue fazer nada. Pronto, eu acho que isso foi os principais motivos que levaram a que o problema se fosse alastrando, depois ainda foi criada uma comissão ad hoc em que todas essas questões fossem discutidas, que era para chegarmos a Magna e já tivesse uma proposta e uma moção comum entre a Direção-Geral e os proponentes, ou seja, foi bastante burocrático, bastante complicado. Eu acho que isso foi a principal razão com que levou a demorar tanto tempo. O que é que eu faria diferente? Acho que tinha dialogado com a Direção-Geral no sentido de ter antecedido o ponto da ordem de trabalhos para segundo ponto, porque o primeiro ponto é sempre as informações, ou então termos chegado a um consenso no sentido de realizar uma magna de ponto único nesse sentido. Não foi possível, todos temos as nossas razões, acho que não há aqui um culpado, no fundo, nem Direção-Geral, nem mesa da Assembleia Magna, nem os próprios proponentes. Simplesmente acho que, pronto, foi um processo burocrático. Lamento porque, para mim,
e acho que para todos era um ponto bastante importante de ser discutido. Mas acho que foi em todas essas circunstâncias que levaram a que se alastrasse. Acho que há ali momentos em que tanto a mesa da Assembleia Magna, como a Direção-Geral, como os próprios proponentes, como o próprio auditório, se poderia ter comportado de outra forma para que este assunto tivesse sido resolvido de forma mais célere, mas pronto, foi como foi e foi assim que aconteceu. Bom, antes de você ter sido eleita para presidente da mesa da Assembleia Magna, você foi presidente da mesa do plenário do Núcleo de Estudantes de Direito. Eu gostaria de saber como que essa experiência, na prática, te ajudou a assumir esse cargo de tanta responsabilidade. É assim, sendo sincera, eu quando vim achava que iria ajudar muito mais do que na realidade ajudou. Porque, efetivamente, eu achava como os plenários de direito tinham bastante adesão, eram cerca sempre de... O meu quórum mínimo, eu dizia muitas vezes, isto era de 93, 94 pessoas, já não sei precisar, achava que iria-me dar um background muito maior do que deu na prática. A nível de logística, acho que sim, acho que já sabia, e a própria dinâmica de um plenário, de uma mesa da Assembleia Magna em termos de informações e de como moderar as próprias intervenções, ajudou muito, foi bastante favorável e já estava preparada para isso. Só que a realidade é que uma Assembleia Magna abrange todas as faculdades e é um meio de todas as universidades, temos associados seccionistas, ou seja, a variedade de opiniões, a variedade de intervenções, a forma como as diferentes pessoas e o auditório se comporta é completamente diferente. E ainda mais, temos a questão das comissões eleitorais, que eu acho que só na prática é que se percebe mesmo o trabalho e a logística e a burocracia que é preciso para as levar avante. Eu acho que a Associação Acadêmica de Coimbra, diferente de algumas outras associações de estudantes, tem algo que deixa ela mais complexa, dá mais complexidade a ela, que seria o equilíbrio entre a inovação e a tradição secular que a academia tem. Eu gostaria de saber se teve algum momento que você teve que enfrentar isso e como é que foi manter esse equilíbrio. Eu até acho que esse equilíbrio está bem ponderado e bem feito. Não sinto que em nenhum momento tenha que ter ponderado mais um e mais outro do que outro, porque até acho que a própria academia está aberta à inovação e, por exemplo, a nível de eleições, somos uma das únicas associações académicas do país, se não a única, se não me engano, que temos uma plataforma informática de eleições e acho que as pessoas se adaptaram bem a isso e hoje em dia já nem saberiam lidar, por exemplo, com cadernos físicos. Só que, claro que acho que a tradição não se deve perder, mas acho que a Associação Académica de Coimbra, e nomeadamente no trabalho da Direção-Geral, este mandato foi bem conseguido e foi também bom relembrar e puxar outra vez momentos tão importantes que a Academia viveu e que estavam um bocadinho esquecidos. Em termos de Assembleias Magnas, sei que muitos associados gostavam de ver novamente Magnas nos Jardins da AC, ou Magnas ao ar livre, e era bonito recuperar isso, mas em termos logísticos, e como as Magnas hoje em dia estão preparadas mesmo para a credenciação e garantir que o auditório constrange mesmo só apenas associados efetivos e associados seccionistas e que estão válidos para a sua entrada na Magna, não é viável fazer uma Magna desse tipo, acho, desse tipo sim, e penso que os associados no fundo conseguem entender isso. Bom, no primeiro semestre do teu mandato foram convocadas 4 Assembleias Magnas e agora nesse semestre foi apenas uma. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre a que se deve a isso. Eu acho que em termos do primeiro semestre, lá está, fomos fazendo Assembleias Magnas à medida que os calendários estavam orientados tanto da DG como da Magna e que sentíamos que havia a necessidade de as realizar. Neste semestre, eu acho que se prende muito porque, primeiro, há bastantes atividades de início de ano letivo e cada vez se arrastam mais para mais tarde. Em segundo lugar, também não nos podemos esquecer que efetivamente as eleições este ano foram mais cedo, não foram nos outros anos, costumam ser um bocadinho mais tarde, não muito, mas isso também é importante relevar. E em terceiro lugar, eu acho que este semestre para o mandato da Direção-Geral da Mesa da Assembleia Magna acaba sempre por ser muito mais curto e fazer
a organização de umas eleições e das eleições que ocorreram este ano, com 3 listas de candidatos, umas eleições que foram que tiveram uma adesão muito maior, leva uma preparação que existe um tempo da mesa da Assembleia Magna em que a mesma não é capaz de realizar uma Assembleia Magna e concertar calendários eleitorais com calendários de realização da Assembleia Magna. Eu acho que isso é muita causa do mesmo. Também posso aqui revelar que era para acontecer uma Assembleia Magna no início do mês de novembro, mas tornou-se mesmo impossível, ainda por cima porque a própria equipa, houve elementos da equipa da mesa que se recandidataram, houve um elemento da equipa da mesa que também foi de Erasmus, ou seja, ficámos com as próprias pessoas que estavam a nível prático a trabalhar e a assegurar tanto as eleições como todas as outras questões a nível de mesa da Assembleia Magna, era um número de pessoas muito diminuto e por isso não era mesmo fazível termos feito mais. Poderíamos ter feito mais cedo, sim, mas lá está uma questão de calendários, uma questão de atividades. A Direção-Geral também teve muitas atividades agora no início deste ano letivo e lá está, nós também não podemos fazer uma Assembleia Magna sem calendários compatíveis entre a Direção-Geral e a mesa da Assembleia Magna, e acho que foi muito esse o motivo. Pretendes continuar ligada a projetos ligados à Associação Académica de Coimbra agora no futuro? Eu penso que, se calhar, não podemos dizer que com certeza, mas em princípio terá sido o meu último projeto, tanto no associativismo estudantil como com a Associação Académica de Coimbra. Foram 4, 5 anos muito bonitos, desde o meu percurso pelo Núcleo de Estudantes de Direito, em termos de equipa de direção, depois na mesa do plenário e agora a acabar aqui com a mesa da Assembleia Magna, gostei muito, faz parte sem dúvida do meu percurso por Coimbra, do meu percurso universitário, se calhar uma das partes mais importantes do mesmo, mas também estou a acabar o mestrado, só me falta entregar a tese, tenciono também sair um bocadinho de Coimbra devido aos anseios profissionais que tenho, por isso, em princípio, será um fim ou um até já com a Associação Académica de Coimbra, mas levarei-a sempre no coração e faz, sem dúvida, a pessoa que eu sou hoje, é graças à Associação Académica de Coimbra e graças às pessoas que eu conheci e que trabalhei ao longo destes últimos 4 anos. Agora, só para encerrarmos aqui de uma maneira talvez mais pessoal, eu gostaria de saber se podemos dizer que existe uma Carolina Rama antes da mesa da Assembleia Magna e uma Carolina Rama depois da Assembleia. Sem dúvida que existe uma Carolina Rama antes da mesa da Assembleia Magna e uma Carolina Rama depois da mesa da Assembleia Magna. Foi um mandato bastante complicado, tanto a nível pessoal como a nível profissional, no fundo, de compactuar e compatibilizar tudo o que existia. É um cargo que eu penso que para fora não parece tão exaustivo como é e que nos tira bastante tempo e é preciso ter muito amor à camisola e muito amor à Associação Académica de Coimbra para levarmos a cabo qualquer cargo, mas este principalmente foi o que me tirou mais tempo, mais disponibilidade. Não me arrependo do que fiz, não me arrependo de como foi o mandato, acho que fazia tudo, não podemos dizer que fazíamos tudo da mesma forma porque crescemos e aprendemos com os erros e eu não sou uma pessoa perfeita, o mandato não foi perfeito, acho que poderíamos sempre fazer melhor e é assim que devemos crescer e aprender, mas lidei com muitas pessoas diferentes, sai daqui uma pessoa muito menos exigente, uma pessoa muito mais resiliente e aprendi muito. Contactar com os diferentes órgãos, tanto com a reitoria da Universidade de Coimbra, tanto com todos os profissionais, desta casa, com vocês, órgãos de comunicação social. Acho que sai uma pessoa muito melhor, muito mais crescida e sem dúvida que sim, que é uma Carolina completamente diferente, uma Carolina muito mais destemida, uma Carolina também um bocadinho mais fria e muito menos inocente, mas uma Carolina também muito mais realizada e agradecida por ter tido a oportunidade de ter ingressado e de ter conquistado a presidência da mesa da Assembleia Magna, da Associação Académica de Coimbra e agradecida ainda dos associados e de todos os votantes nos terem dado a oportunidade de realizar este mandato. Carolina, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Muito sucesso aí no teu futuro.
Continue a acompanhar tudo sobre a Academia de Coimbra em tvac.pt e em todas as plataformas digitais. O meu nome é Gabriel Menegal, muito obrigado pela tua audiência.